Olá, mais uma vez sejam bem-vindos ao canal. Eu sou Rosaldo Jaime e neste vídeo nós vamos falar sobre como superar o medo de falhar. Então, se você tem essa necessidade, então venha comigo e vamos ao vídeo. Então, olá mais uma vez. Vamos diretamente ao assunto, sem mais enrolação. A primeira coisa que você precisa saber para você superar o medo de falhar é nada mais sendo a pessoa que você é. Ou seja, seja imperfeito. E quando você se coloca na situação de uma pessoa imperfeita e não perfeita, isso faz com que você tenha clareza mental de que você será uma pessoa capaz de falhar em algumas situações. Seja em uma tarefa que você gostaria de fazer com êxito, ou seja, concretizar aquele projeto de vida que você sempre sonhou concretizar. Então, fazendo isso fará com que você seja uma pessoa que não tenha medo de falhar, porque o medo de falhar vem da necessidade de ser perfeito, e você jamais será perfeito, porque o mundo é imperfeito. Então, as falhas, o medo, ele é nada mais um processo que vai fazer com que você chegue ao seu destino, ou seja, no seu objetivo que você tanto almejou. Então, ser uma pessoa imperfeita vai fazer com que você reduza o seu medo de falhar e você faça as coisas do jeito que você pode, independentemente dos resultados que possam vir. A segunda coisa que você precisa fazer é assumir as falhas e ressignificá-las. Isso significa o quê? Ver o lado bom das falhas. Geralmente, quando algo falha nas pessoas, o normal é ver pessoas depressivas, pessoas sem vontade de fazer o que elas deveriam fazer, ou então criar formas de pensar algo diferente que ela possa fazer para que o próximo projeto ou então a próxima tarefa não possa cair na falha ou então no erro. Então, fazendo isso, vendo o lado bom das falhas, isso vai fazer com que você tenha uma mente ressignificativa, uma mente que leva as falhas para o próximo resultado que é alcançar o seu objetivo que você tanto quer alcançar. Então, vendo o lado bom das falhas, isso vai te colocar acima da média, porque pensar acima da média significa isso, significa você ter uma falha e ressignificar, ter um erro e aprender com esse erro, e fazendo algo melhor no próximo nível. Então, faça com que tudo que você faz, todos os erros que você faz, sejam uma inspiração para que você possa fazer algo maior do que aquilo que você, infelizmente, deu errado. Dica número 3. Transformar as suas falhas em oportunidades. Quando você aprende a transformar as suas falhas em uma grande oportunidade, isso faz com que você seja capaz de ressignificar o que acontece consigo mesmo, porque você tem controle dos seus pensamentos, daquilo que você faz e não do resultado que você terá. Então, usando as suas falhas como sendo uma grande oportunidade, isso faz com que você pare de pensar no resultado, pare de pensar nas probabilidades. A probabilidade está lá. A qualquer momento você pode acertar ou então você pode falhar. Então, usando as falhas como uma oportunidade, isso fará com que você seja capaz de criar novas coisas e novas oportunidades que vão te fazer com que você seja uma pessoa grandiosa, uma pessoa capaz de ressignificar aquilo que acontece com ela mesma. Por exemplo, eu estou neste momento, neste lugar. Eu não sei se esse vídeo vai sair em boas condições, mas estou aqui passando este conteúdo para si, para que de alguma forma eu possa ajudar. Então, fazer
das falhas uma grande oportunidade fará com que você tenha menos depressão, menos pensamentos negativos e mais oportunidades e mais foco e objetividade naquilo que você quer realizar para a sua vida. Dica número 4. O que vou te falar aqui é muito profundo e muito radical. Fazer o que você teme. Você precisa partir para a ação. Você precisa fazer aquilo que você teme, porque isso vai fazer com que você desbloqueie o medo que você tem de falhar. Fazendo isso, você estará a se colocar na zona de desconforto. Fazendo isso, você estará a fazer aquilo que você precisa fazer para realizar aquilo que você tanto quer fazer para a sua própria vida. Então, fazendo o que você teme, isso vai fazer com que você desbloqueie o seu desconforto. Você se coloque na zona de desconforto propositalmente e você seja capaz de fazer aquilo que você tanto quer fazer para a sua própria vida. Por exemplo, quando eu abri este canal Jovens Visionários, você vai ver os meus primeiros vídeos. Você vai notar que eu, às vezes, saía travado e não conseguia encarar bem as câmeras. Isso diz muito quando você se coloca na zona de desconforto. Ou seja, fazer o que você teme vai fazer com que você desbloqueie aquilo que estava na sua zona de conforto. Hoje, claro, eu consigo mais encarar as câmeras e consigo gravar os meus vídeos, assim como vocês conseguem ver, com as condições que eu posso gravar os meus vídeos aqui para vocês. Então, é nada mais que fazer aquilo que você teme. É nessa lógica em que eu tenho coragem a fazer aquilo que você precisa fazer para que você possa desbloquear essa pessoa que você tem aí por dentro e criar uma realidade foda para a sua própria vida. Dica número 5. Olha, irmão, tira o medo de falhar do seu caminho. Quando você tira o medo de falhar do seu caminho, isso faz com que você abra diversas oportunidades de tudo que você faz der certo. Então, tire o medo de falhar do seu caminho, porque é isso que está travando você de conquistar aquilo que você quer conquistar para a sua própria vida. Porque quando você coloca mais resistência nas coisas que você faz, isso faz com que você trave. Você coloca mais resistência, você mais trava. Mais resistência, trava. Então, tirando o medo, que é a sua resistência, você fará com que você crie diversas oportunidades de você concretizar tudo que você quer realizar para si e para a sua vida. Seja criar um corpo mais saudável, prosperar nos negócios ou então ler aquele livro que era muito importante para si, para o seu desenvolvimento pessoal e o seu progresso pessoal. Então, tire o medo de falhar da sua vida, porque é nada mais isso que está travando o seu sucesso pessoal e profissional. Dica número 6. Seja uma pessoa capaz de ser antifrágil. Existe um escritor brasileiro chamado Nassim Taleb, acho que esse é o nome dele, que escreveu o livro O Antifrágil. Nesse livro se explica como é que as pessoas deveriam se comportar. Nós geralmente temos visto muitas pessoas que quando têm um problema na vida, ou seja, têm uma falha, elas têm a mentalidade, ou seja, elas pensam que o mundo despencou. Elas se colocam no lugar da depressão. Elas ficam frágeis. Elas não conseguem se reerguer como pessoas capazes de reconstruir coisas que elas mesmas
conseguem fazer. Então, ser o antifrágil, o Nassim Taleb explica isso de uma forma diferente. O antifrágil é aquele que, com problemas, ele consegue fazer do seu problema uma solução. Ou seja, quanto mais o antifrágil cai, ele consegue se reerguer novamente, porque cada vez mais que ele cai, ele levanta mais forte. Ele não fica no mesmo lugar. É isso que explica no livro do Nassim Taleb, o antifrágil. Porque o antifrágil é aquela pessoa que dificilmente você vai bater e você vai ver ela a não conseguir levantar. Ela sempre vai levantar. Então, ser antifrágil é isso. É ser uma pessoa capaz de lidar com as suas falhas e se reerguer no meio delas. Então, em linhas gerais, eu gostaria que você fosse um antifrágil. Aquele que cai e levanta. Aquele que sai de uma situação difícil e consegue superar essa situação de uma forma extraordinária e abundante. Então, essa dica é a dica que é mais importante neste vídeo, que eu acho mais importante para este vídeo, porque o antifrágil é aquele que consegue ressignificar as coisas, fazer das falhas para uma grande oportunidade. A dica número 7 é aprender com cada erro que você for a falhar. Quando você aprende com cada erro que você falha, isso faz com que você diminua a sua ansiedade de conquistar aquilo que você queria conquistar em tempo recorde. Porque quando você aprende com o medo de falhar, isso faz com que você se torne uma pessoa forte, uma pessoa que aprende com cada erro que ela for a ter na sua própria vida. E quando você aprende, você faz com que a próxima empreitada seja diferente, seja uma empreitada de menos erros e mais acertos. Você está aí? Então, essa dica bônus vai para quem se predispôs a ficar até o final deste vídeo. Então, se você ficou até o final deste vídeo, comenta aqui nos comentários. Eu vou superar o medo de falhar. Então, a dica bônus é: troque o medo de falhar pela ação. Porque existe uma frase que diz: a motivação não compensa a ação. Então, faça aquilo que você deseja fazer para que o resultado possa vir até ao seu encontro. Porque apenas falhando e reclamando, isso não vai fazer com que você atinja os seus objetivos. Então, troque o medo de falhar pela ação, porque a ação é que vai fazer com que você reduza as falhas que você sempre terá no seu caminho. Fazendo o que precisa ser feito e indo ao encontro daquilo que você faz todos os dias, então isso vai fazer com que você consiga realizar aquilo que você deseja realizar em tempo recorde. É um tempo em que jamais você esperou que realizasse o tal objetivo e a tal meta. Então faça hoje, porque esperar para amanhã será tarde demais. Então troque o seu medo e faça aquilo que precisa ser feito para que você possa realizar e para que você possa explorar tudo o que você deseja explorar neste mundo, porque o mundo está aí, o mundo precisa de ti e o mundo precisa de pessoas ousadas, capazes de fazer o que precisa ser feito para que elas sejam pessoas extraordinárias e possam deixar a sua marca no mundo, assim como deixou Steve Jobs, Martin Luther King e outros grandes visionários que estiveram nesta terra. Então, se você ficou até o final deste vídeo, meu nome é Rosaldo Jaime, vejo vocês no próximo vídeo e até lá, fiquem com Deus. Até a próxima.